Ele fez algumas provocações, claro, né? E não dá para a gente não se remeter àqueles momentos da Lava Jato em que os dois presenciaram muitos embates, no momento, muitas vezes, de audiência, né? E de interrogatório do Lula, por exemplo, que o Zanin estava presente. Então, e também não dá para a gente esquecer que Moro, ele mesmo, almejou estar nesse lugar do Zanin, ali quando Bolsonaro estava em campanha ainda para presidente da República, já tinha essa expectativa de que Moro seria ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o mundo deu uma volta e as coisas saíram um pouco do controle. Moro acabou saindo do governo Bolsonaro e agora, ironicamente, está nesse mesmo embate com Zanin por conta da vaga no Supremo Tribunal Federal. O que a gente pode ver até agora das respostas do Zanin é que, como eu estava dizendo anteriormente, existe sim um media training, existe um treinamento, existem empresas contratadas para azeitar um pouco como que vai ser a mensagem que o sabatinado vai passar. E claramente o Zanin está tentando passar uma mensagem de que será um magistrado mais comedido. Ele falou em vários momentos sobre a questão do impedimento e da suspeição que ele pode estar inserido por conta de processos da Lava Jato, processos que ele já atuou anteriormente. Diante de temas mais espinhosos, ele falou que é atribuição do Congresso Nacional criar leis e não do Judiciário, então, portanto, seria uma atuação mais contida. É bom a gente lembrar que, sim, advogados são indicados para o Supremo Tribunal Federal, mas no momento que ele se senta na cadeira do STF, ele precisa virar uma chave. Ele não pode mais ser advogado de uma causa e ele precisa ouvir os dois lados ou quantos lados estejam envolvidos numa disputa judicial em pé de igualdade. E foi justamente isso que Zanin falou, que ele foi advogado até aqui e que no momento que ele se sentar na cadeira do Supremo Tribunal Federal, ele vai passar a ser um magistrado, portanto, a postura dele seria diferente do que a postura dele na advocacia até aqui. É assim que ele tem tentado se safar dessas acusações, né, de que ele tem uma proximidade muito grande do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi advogado pessoal e, portanto, não poderia atuar de forma independente como magistrado. Agora, voltando ao Sérgio Moro, ele falou agora que é importante que o Senado faça uma sabatina séria, com perguntas técnicas, que foi o que ele fez. Ele fez perguntas muito específicas, né? Ele, em determinado momento, ele usou até de ironia, falando do livro sobre Loeffler do Zanin, falou assim, eu acabei lendo esse livro, ou seja, não queria ler isso, mas fui lá e li. E trouxe questões com base no que Zanin já falou no passado. Acho que Zanin não vai ter problema nenhum em responder essas perguntas, mesmo porque ele já esperava todas essas perguntas e tem um treinamento para que ele possa responder a contento, sempre ali naquela linha que ele tem passado, que é a da temperança, o do equilíbrio. Ele está falando de forma muito tranquila, a própria aparência dele, né? Zanin é uma pessoa certinha, que se veste bem certinho, penteia o cabelo bem direitinho. Então, isso tudo é uma imagem construída da pessoa, né? Não é só o discurso, é também a imagem. A gente já sabe de antemão que vai haver, sim, a aprovação de Zanin, porque nenhum presidente da República vai indicar uma pessoa que tem o risco de ser reprovado pelo Senado. Isso tudo é negociado nos bastidores anteriormente à nomeação da pessoa para o cargo. Então, muitas vezes, não é nem que o Senado é leniente ou é morno nessas sabatinas, é porque já se sabe que haverá aprovação. Já tem um mês, mais ou menos, que emissários do governo, autoridades
que giram ali em torno de Lula já fazem esse cálculo de que Zanin vai ter pelo menos 55 dos 81 votos no Senado em prol da aprovação, né, em prol da nomeação para o Supremo Tribunal Federal. Isso não deve mudar, isso hoje fontes do governo mantêm essa avaliação. O problema é o caminho para se chegar até lá, né? A gente tem visto sabatinas muito longas, as últimas sabatinas que o Senado realizou são bastante longas, tem sabatinas de 13 horas, de 15 horas, a sabatina do Fachin, do ministro Edson Fachin, foi longuíssima, também tinha uma série de acusações de proximidade dele com a presidente Dilma na época, que foi quem o indicou para o Supremo Tribunal Federal, e no fim deu tudo certo, ele acabou aprovado. É bom lembrar que nos Estados Unidos sempre tem essa comparação, né, da sabatina do Brasil e da sabatina do Senado americano. No Senado americano eles falam, dura uma semana, dura mais de uma semana, mas são assim, sessões diárias de 1 hora cada sessão. Aqui no Brasil é uma sessão inteira de 15 horas, às vezes não tem nem pausa para almoço e é muito extenuante. Então são métodos diferentes. Não acredito que seja melhor ou pior. Eu acho que é uma dinâmica diferente de nomeação e de indicação para o Supremo Tribunal Federal, Fabíola. E de certa maneira até está indo. Nem todos os senadores estão ocupando os 10 minutos que cada um deles tem. Eu acho que o Sérgio Moro ocupou, mas nem todos estão ocupando esses 10 minutos. E ele tem sido também mais rápido nas respostas ali. Ele não tem ocupado tanto tempo.